Bom, gente, vamos então agora para a nossa segunda semana desse clube de leitura sobre o livro Neuromancer, o primeiro volume da trilogia Sprawl. E a gente está no quinto capítulo. No capítulo anterior, a gente terminou com o Casey recebendo uma mensagem que dizia Wintermute. E a gente não sabia o que é isso. Nesse capítulo, a gente já começa com o Casey indo encontrar a Molly. E aí a gente tem todos aqueles clichês de médico de submundo, né? Porque ele vai lá, ela tá num dentista que tem um galpão, num lugar lá, enfim. E aí ela tá lá toda remendada, reclamando de dor, ela vai ficar alguns capítulos em recuperação agora. E nesse meio tempo eles vão conversar. O Casey diz, ó, o seu amigo lá me disse Wintermute. Aí ela fala, isso é uma inteligência artificial. E aí agora a gente é apresentado a um elemento novo, justamente que é essa Wintermute, essa inteligência artificial que faz parte de um grande conglomerado que tem como diferencial que é um conglomerado familiar. Apenas parentes são donos da ação principal dessa empresa. Talvez o exemplo que a gente tenha mais parecido no nosso mundo seja, por exemplo, a Mars, que é uma empresa enorme, tem um monte de empresas, mas é um grupo familiar, né? Uma empresa de uma família só. Nesse caso, além disso, eles ainda têm uma família em que as pessoas que mandam nela são sempre dessa família e elas se revezam em turnos de criogenia. E ele até comenta que, segundo a lei desse mundo, quando a pessoa está dentro da criogenia, ela é dada como morta. Então, eles ficam se revezando e, legalmente, quando a pessoa está na criogenia, ela não pode tomar decisões e quem está acordado é quem tem direito a todas as decisões. É isso que dá para entender. Então, uma inteligência artificial que é de uma empresa familiar. O que isso tem a ver? Porque esse Wintermute é uma inteligência artificial que é quem está financiando o Armitage. E é isso que a Molly diz. Eu paguei para os Panteras fazerem uma investigaçãozinha por baixo dos panos. Eles têm acesso a alguns contatos que outras pessoas não teriam, contatos muito bizarros, ela diz. E eles descobriram que quem está financiando o Armitage é o Wintermute. E não só isso, eles descobriram um banco de dados secreto do Armitage. E aqui está o login e senha. E é interessante essa coisa do banco de dados, que também a gente vê mais uma questão dessas interpretações sobre esse universo de informática. E é interessante, assim, a gente vai tendo algumas ideias do que o Gibson fala e parece que o Gibson não tinha tanto conhecimento de informática, não sei. Mas, por exemplo, o que ele diz que é um banco de dados, que a gente vai ver no próximo capítulo, não é exatamente um banco de dados. É, na verdade, um Dropbox que o Armitage tem, sabe? É um conceito que talvez seja anacronismo falar, porque na época eles não tinham ideia do que seria um HD na nuvem, né? Não tinha esse conceito. E hoje a gente tem. Então, eles chamam esse HD na nuvem de banco de dados. Se a gente for ver o que é um banco de dados de verdade, é um sistema de organização de informações, né, que pode ou não ter arquivos dentro. Então, não é exatamente uma pasta onde você guarda arquivos seus. É uma organização de informações. Então, é confuso chamar de banco de dados, mas na época era mais fácil para você entender que tem informações secretas na nuvem. Então, é um banco de dados, né? Então, por isso faz parecer que ele não tinha tanto conhecimento de informática, ou ele tinha, mas simplifica porque o senso comum da época entenderia. E no próximo capítulo a gente vai ter uma discussão um pouco maior sobre isso, quando ele vai discutir o que é inteligência artificial, mas isso fica para o próximo vídeo. Neste daqui, então, eles ficam sabendo então, que o Armitage é financiado por essa inteligência artificial que é de propriedade desta empresa chamada Tessier Aspool, né, esse grupo empresarial familiar. Aí depois dessa conversa do Casey com a Molly, o Casey vai sair, enche a cara e ele finalmente vai ir conversar
com o que seria a inteligência artificial que eles roubaram da outra empresa. Lembra que estava num pendrive que eu falei? Pois então, eu errei o nome no outro vídeo. A inteligência artificial chama Flatline. E chama Flatline porque, quando estava vivo, o Dix, que é como Casey, conhecia esse cara que foi o mentor dele e que ensinou ele a ser um hacker, tinha feito uma coisa que as pessoas consideravam assim impossível, que é o pensamento dele, né, as ondas cerebrais tinham ficado uma linha reta, por isso flatline, enquanto ele estava acessando a Matrix, tentando mexer em alguma coisa. Aí um Black Ice, né, que eles falam, atacou ele. Teoricamente era para ele ter morrido, mas ele sobreviveu. E aí, é interessante, até uma relação agora com propaganda. Tem algumas coisas nesse capítulo que são assim, um pouco confusas, que dá a entender que é porque o Gibson quer criar a ambientação desse mundo. Então ele bota uns cientistas católicos com umas moças que andam com um holograma de vagina no pulso, alguma coisa que dá para entender assim. Coisas que ele está criando o mundo, mas na verdade, para mim, acaba sendo mais como ruído, porque não diz tanto a que veio. Talvez lá no futuro dialogue com algumas coisas, mas a forma confusa com que ele vai colocando informações sobre esse mundo, às vezes mais faz a gente fugir do que a gente sentir vontade de entender mais sobre esse mundo. Não é como, por exemplo, a J.K. Rowling, quando ela vai explicar um quadro que se mexe, contar a história desse quadro, que você fica interessado em querer saber. Não, é informação que você fala, tá, sabe? Então, assim, novamente, o Gibson tem ideias fantásticas, mas o modo como ele escreve nem sempre é interessante, porque ele descreve as coisas de uma forma meio mecânica, sabe? Ele só vai contando as coisas, a gente não consegue ter um envolvimento emocional, enfim. Bom, críticas feitas, o Casey começa a pensar que, bom, não vou esperar ir para tal lugar para resolver esse problema, acho que eu devo entrar logo para investigar esse banco de dados e ver quem que é o Armitage. Porque, afinal de contas, na Matrix eu posso entrar de qualquer lugar, não preciso estar fisicamente no lugar. Alguma coisa assim que ele começa a pensar. E nisso, ele vê uma propaganda de uma subsidiária da TSE Raspul, de algum produto de uma subsidiária, e que diz lá não deixe para depois, né? Alguma coisa nesse sentido. Faça logo. E ele vê aquilo como uma certa ironia, né? E é uma coisa que o Gibson tem, essa relação com a publicidade. Ele tem uma outra série de livros, que é a da Blue Beetle, Blue Ant, desculpa, que nessa outra série ele fala sobre questões de propaganda, tudo. Também tem sempre essa questão de espionagem, na verdade lá mais espionagem industrial, mas o livro Reconhecimentos de Padrões, que a gente fez um episódio, teoricamente seria o primeiro dessa série. Então, ele também gosta de brincar com essas coisas de propaganda, mas aqui é só um desenho, né? Nesse diálogo com essa propaganda que faz com que ele tome a atitude de ir logo resolver as coisas. E ele estava enchendo a cara e se relembrando de quando ele era um aprendiz e conheceu o Flatline, o Dex. E assim, é um momento que há uma certa emoção aqui. Você vê que o personagem ele está emotivo, lembrando desse cara que foi o mentor e hoje ele é um monte de dados. E ele entra na máquina, fala com esses dados, fala só isso, espera um pouquinho, desliga, né, despluga o pendrive, pluga de novo, entra, e a máquina não se lembra de nada. Não lembra. Lembra que eu acabei de vir aqui? Não, porque ele está como uma ROM, que eles falam aqui. Uma referência à memória ROM mesmo, que seria uma memória não alterável, uma memória de sistema que a gente tinha nessa época do livro, né, era comum você ter essa memória ROM gravada na placa-mãe, que é o que faz a placa-mãe dar o boot, e você não alterava isso, né? Hoje você até tem sistemas de você atualizar esse arquivo das placas-mães, mas na época a tecnologia era mais saía de fábrica daquele jeito e ficava daquele jeito. Então, não tinha atualização de firmware, que é algo normal hoje, né? Então é isso, ele não tem uma memória recente.
ele se lembra até um ponto e de lá acabou. Qual que é a última memória que você tem? Nada, é o que ele responde, né? E então a gente vê que isso tem um quê emocional para o Casey, mas eu só percebi esse quê emocional depois de ler 2 vezes, porque novamente a escrita do Gibson é muito descritiva e você não consegue esse laço emocional. E ele pula muito de uma coisa para outra de uma forma que não é difícil você pegar, opa, já mudou a cena, né? Ele não põe pontos de pensamento finais. Ele vai falando no fluxo, como quem estivesse te contando uma história mesmo. Ah, então, aquele pessoa que você conhece da padaria, ele foi na casa de não sei o que lá, tal, e aí outro dia ele estava, sabe? E nem tem esse e aí outro dia, ele passa realmente muito rápido de um assunto para o outro. Mas enfim, termina o capítulo com essa relação do Casey, percebendo então que o Dex se tornou essa questão imutável. Enquanto ele está plugado, ele está tendo memória, quando ele despluga, ele zera de novo. Então, o Casey deixa ele plugado no que eles chamam de Osaka, que dá a entender que seria tipo um servidor. Enquanto ele está nesse servidor, ele está tendo memórias porque está na memória do servidor. Quando ele é desplugado, some-se todas as memórias recentes. Então, deixou de ser algo com vida. E aí agora a gente tem essa discussão de o que é vida e não vida. E a gente vai ter essa discussão um pouco mais aprofundada quando a gente for falar do Intermute, o que é o Intermute, né? Mas ok, então terminamos aqui o 5º capítulo e até amanhã.